Sou Marta Gege, sou psicóloga formada pela UFO, fiz um mestrado em administração, depois outro mestrado em psicologia social e do trabalho, sou consultora de empresas e atualmente tenho minha clínica em psicologia cognitivo-comportamental. Vamos falar hoje a respeito do mercado de trabalho, o que nos espera, como que estamos hoje, uma reflexão geral sobre o que estamos passando. A minha fala está organizada em dois pontos, né? O primeiro, a gente vai fazer uma reflexão do que estamos passando, uma análise geral dessas incertezas e algumas pesquisas, né, a respeito do hoje. E depois algumas possibilidades de trabalho pós-isolamento. Então, como que serão, né, esses trabalhos pós-isolamento social? Bom, queria contar um caso para vocês de uma pessoa que eu conheci, que ele me falou que ele esteve muito tempo, né, tentando fazer um contato com o executivo e ele não conseguia esse contato em função do tempo do executivo, e aí ele foi desistindo, mas era uma empresa que ele queria muito trabalhar. E uma certa vez, depois de mais ou menos uns 6 meses, esse executivo ligou para ele e o convidou para fazer uma conversa, mas deixou claro para ele que ele teria só 20 minutos e que ele deveria estar no local de encontro em 1 hora. Então, no final da nossa conversa, eu passo para vocês o que aconteceu com esse meu conhecido. Bom, o que nós vamos abordar hoje é uma reflexão a respeito desse mercado de trabalho. Então, nós estamos vivendo algo muito novo, que ninguém esperava, então está sendo novo para todo mundo, né? De janeiro para cá foi realmente muita mudança, muitas adaptações, crise para todo lado. Então, como que nós estamos a partir deste momento? Alguns dados importantes. 80% das pessoas está bastante pessimista e inseguro com relação à economia. 40% tem medo de perder seu emprego e 40% já teve a sua renda reduzida, que realmente é um fato isso. 70% das pessoas estão cortando gasto, principalmente em função dessa renda reduzida, né? Então a gente está vivendo mudanças profundas, valores e mentalidades que estão definindo agora os novos comportamentos. E nós temos valores que emergem dessa crise. E esses valores, alguns exemplos, né, de valores. Então, prevenção da doença e um novo planejamento que nós temos feito, conexão e reconexões afetivas, muita consciência ao consumir, planeta e sociedade em primeiro lugar, o novo papel da nossa casa, o digital muito presente e um senso de propósito. O que acontece como consequência, né, dessa pandemia é que funciona como acelerador de futuros. Existe um meme na internet rodando que fala assim: quem acelerou a transformação digital na empresa? Foi o fundador da empresa, foi o principal executivo, foi o diretor de transformação digital ou foi a Covid? Então é lógico que foi, né, essa pandemia em função da Covid que nós estamos vivendo que acelerou sensivelmente e muito rapidamente também. Então nós temos exemplo de trabalho remoto, ensino à distância, que aumentou pra caramba, né, o ensino à distância, busca por sensibilidade, valorização das pequenas atitudes e pensar mais no outro. Então, essas atitudes foram muito mudadas e evidenciadas. E algumas tendências gerais que vão afetar sensivelmente o mundo do trabalho. Primeiro é a revisão de crenças e valores. É o trabalhar com equipe, eu pensar no outro, uma associação maior dos bairros, das pessoas na comunidade, a ajuda mútua. Então isso está muito evidenciado agora. Outra tendência é de pensar que o menos é mais. Então os hábitos de consumo, a ideia de que a gente, muitas vezes, o consumir por consumir, ele está saindo de moda. Então pensar realmente aquilo que eu preciso ter, que eu preciso comprar. Então é refletir
né, nesses hábitos de consumo em relação ao que é essencial que eu preciso ter. Outra tendência é a reconfiguração dos espaços de comércio. Nós tínhamos aí um franco crescimento nos espaços de coworking, né? Muitas pessoas trabalhando junto, e isso vai ter que ser repensado em função da saúde e do bem-estar das pessoas, porque a gente vai ter um pouco de medo de ficar em espaços com grandes aglomerações. Estamos vivendo uma época de muitas experiências culturais imersivas, né? Shows, espetáculos, tour virtuais em museus, então podendo ler literaturas novas, diferenciadas, vendo vídeos. Então essas experiências culturais imersivas começam a nos conectar com o real e virtual a partir dessas tecnologias. O trabalho remoto, que o home office já era uma realidade, mas agora ele se intensificou muito. Então, a tendência de freelancers, porque as empresas vão começar a verificar que pode pagar as pessoas para fazer entregas por hora, não necessariamente ficar aquelas tradicionais 8 horas dentro da empresa, mas que as pessoas podem trabalhar por essas entregas, elas vão receber por essas entregas. Então, o freelancer e profissional liberal é uma tendência grande. Morar perto do local de trabalho para evitar esse deslocamento. Então, muitas vezes as empresas vão começar a pensar nisso, né? Onde que elas vão se instalar, perto de qual público que elas querem estar, qual vai ser o trabalhador que estará lá junto com ela. A venda pela internet aumentou muito e é uma tendência que realmente veio para ficar. Então, plataformas mais fáceis para se fazer essa compra e uma grande expansão em relação à possibilidade de mercado para essas plataformas e, consequência disso, são trabalhadores para esses mercados. Busca por novos conhecimentos, então essa era de incerteza aguçou esse sentimento nas pessoas de buscar esse aprendizado, fazer coisas novas, diferenças, para fazer diferença realmente nesse mercado de trabalho. Então, enquanto muitos empregos estão sendo fechados, outras atividades começam a abrir mercado de trabalho. Então, nós precisamos estar muito atento a isso, né? Abertura de novos serviços. A educação à distância, que realmente veio para ficar, esse híbrido entre o presencial e o virtual, novas plataformas ou serviços que vão conectar os mentores e professores a pessoas que querem aprender sobre diferentes assuntos. E aí nós temos essa crise dividida em 3 fases, né? Vamos dizer assim, o reagir, o responder e o retomar. Então, o reagir foi essa reação que as empresas tiveram, criando reuniões diárias, né, com relação à crise, o que a gente faz, tirando essas pessoas de dentro da empresa, indo para sua casa, como que essas pessoas vão trabalhar, como que elas vão fazer essas entregas. Então, foi preciso uma reação muito rápida para que as pessoas pudessem realmente voltar a trabalhar e se reconectarem com a empresa. Mas mais de 20 milhões de pessoas foram demitidas. Essa segunda fase foi a fase do responder. As empresas começaram a ajustar suas práticas aos negócios, né, e à nova realidade. Então, mudanças de política no gerenciamento das pessoas, aumento nos programas de comunicação para que pudesse ter esse contato direto com seus funcionários e implantação de programas de bem-estar. E a terceira fase foi o retorno. Então, retornar para qual trabalho? O que foi transformado? O novo mundo não é uma recuperação do antigo mundo, mas é novo mesmo. E que a gente não sabe o que tem lá. Quais empregos realmente vamos precisar agora? E aprendemos sobre o mercado de trabalho que aquelas salas separadas, secretárias, salas de reuniões, isso vai mudar. Vai diminuir essa frequência disso. Novos cargos, eles virão porque os cargos antigos, eles vão ter que ser mudados. A maioria daqueles cargos. Então, muitas pessoas ficarão em casa e vão liberar esse espaço da empresa para que ela possa diminuir o custo de locação também.
Então vão ser necessárias pessoas que consigam decidir mais, que não precisam ficar esperando a decisão só da liderança, mas que ele seja proativo para decidir também várias ações ali da empresa. Necessidade dos colaboradores serem bastante resilientes. Isso é uma necessidade que precisamos ter para grande parte das nossas ações, porque a resposta correta e segura é muito difícil a gente ter, mas nós precisamos ter essa resiliência de conseguir reagir a uma determinada ação. Necessidade de termos produtividade junto do bem-estar. Então, bem-estar muito valorizado também. E o trabalho em casa vai exigir um conjunto de prática de gerenciamento de tempo entre fazer o meu trabalho, ter o meu lazer, ficar com a minha família. Então não adianta eu só ficar em casa trabalhando o tempo inteiro, porque isso não vai me dar bem-estar. Então eu preciso gerenciar o meu tempo. As equipes também vão precisar estar trabalhando muito junto e para isso precisam desenvolver empatia, o cuidado, o pensar sobre o outro. Então a resiliência não é só pessoal, é da organização também e das pessoas que trabalham comigo. Essa mudança de desempenho do individual para a equipe, o pensamento coletivo que precisamos ter desde sempre, muito mais a partir de agora. O que é importante para uma carreira, e mesmo assim, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando de uma só carreira durante a nossa trajetória profissional. A gente fala de várias carreiras. Eu mesmo tenho minha carreira de professor, minha carreira de consultora, agora minha carreira de psicóloga na clínica. Então nós vamos mudando várias carreiras e a tendência é que as pessoas tenham 5, 6 carreiras durante a vida dela. E tudo está sendo automatizado, menos você. A sua criatividade, a sua atitude, o seu senso coletivo e de liderança, isso vai ser muito requerido pelas empresas. Então é muito importante que você saia desse piloto automático, comece a colocar todos os pontos que você precisa melhorar em você, e para isso é importante que você peça feedback para um professor, se você já estiver trabalhando para o seu líder, para o seu colega de trabalho ou para as pessoas que realmente importam para você e que você acredita que aquele feedback que elas te darão vão fazer realmente uma mudança na sua vida para você correr atrás daquilo que você precisa aprender. Todo dia tem gente nova chegando no mercado. E o que você vai fazer de diferente para você se destacar dessas pessoas? Então essa nova mentalidade de crescimento, de querer mais, de ir atrás daquilo que você acredita, vai ser um requisito muito importante para você se manter nesse mercado. E aí, 8 transformações, né, que eu estive pesquisando, que são muito importantes para nós, é que vamos ter uma dependência grande da tecnologia. Para isso, procure, leia, aprenda novos, mexer, né, em novas plataformas, em novos softwares, porque isso vai ser muito demandado das pessoas. Uma formação acadêmica fora do convencional, porque o que a gente vai para a universidade para aprender, já tem um monte de colegas nossos aprendendo também. O que nós vamos aprender diferente deles? O que esse futuro espera da gente com relação a essa formação? Então, temos só o que aprendemos na universidade ou estamos expandindo esse aprendizado? As carreiras estão cada vez iniciando mais cedo, então aumenta o número de pessoas trabalhando também e as pessoas ficando mais idosas e trabalhando mais. Então a gente tem mais pessoas nesse mercado e mais uma vez, por isso é importante que tenhamos habilidades diferenciadas dessas pessoas. Os empregadores vão dar muitos treinamentos, mas o que nós temos procurado por nós? O ambiente do futuro, ele é onde a vida acontece. Então, onde eu estou trabalhando é a minha vida acontecendo, eu produzindo. Então, esses empregos temporários, nós temos que ter uma visão para eles, porque eles vão aumentar muito a frequência, e freelancer também, né? Como nós tínhamos comentado, o freelancer vai aparecer demais, porque você vai ser contratado para fazer aquele projeto X
entregou o projeto, ok, vai para uma outra oportunidade e assim nós vamos ter uma tendência grande de freelancer. Um crescimento muito grande por pessoas com inteligência emocional bem desenvolvida. Então faça por onde, né? Você ter uma boa sociabilidade, uma empatia, gostar de si, uma autoestima elevada para que você consiga ter essa inteligência emocional. E uma maior unidade global. Eu pensar no outro também, ter o pensamento em mim, desenvolver minhas habilidades, mas pensar no outro, o que eu posso fazer pelo outro também. E agora voltando àquele caso, né, daquela pessoa que teve aquele tempo curto para conversar com ou um CEO daquela empresa, né, que você gostaria de trabalhar, ou alguém que pode investir no seu projeto, naquela empresa que você está querendo, no seu negócio que você está querendo montar. Você teria 20 minutos só para falar com essa pessoa. Você está preparado para isso? E vai ser de uma hora para outra, eu tenho que me preparar agora, porque pode ser que daqui um pouquinho eu receba o telefonema de alguém falando que tem uma oportunidade, como é que está o seu currículo, como é que você tem se apresentado para as pessoas, o que você tem feito para isso. Então, chamo aqui a sua atenção para pensar nesse desenvolvimento, para que você esteja preparado para o trabalho em si. Não só para empregabilidade, mas sim para trabalhabilidade, que é a fala do momento. Prepare-se!